educadores, bem-vindos ao nosso canal Segurança para Educar. Antes de começarmos o nosso tema de hoje, eu vou pedir a vocês para se inscreverem no canal, darem o seu joinha para a gente poder continuar nessa tarefa tão gostosa que é educar. Como cultivar valores nas crianças e nos adolescentes? Eu vejo como uma maneira mais eficaz e direta o exemplo dado pelos pais. Vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes que o exemplo é mais eloquente que a palavra, ou seja, o exemplo é mais significativo, mais persuasivo que a palavra. Essa historinha de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, não cria valores em ninguém. Muito pelo contrário. Então, nós que somos pais educadores, devemos desde cedo criar valores na criança através do exemplo. Então, queridos pais e educadores, a criança é como uma esponja. Ela absorve tudo que está à volta dela. O ambiente da casa, o estado mental dos pais. Se o ambiente da casa for harmônico, tranquilo, cheio de afeto, de felicidade, a criança vai ter uma conduta condizente com esse ambiente. Se o estado mental dos pais é de inquietude, é de intranquilidade, se eles estão ansiosos por algum motivo, nervosos, infelizes, a criança também vai absorver isso. E ela percebe, ela absorve essas coisas através da sensibilidade. Porque, num primeiro momento, ela não tem elementos de razão, ela não tem vivência para poder discernir o porquê, para poder saber o porquê daquela situação na casa dela. Então, a sensibilidade é o radar psicológico do ser humano. Ele vem antes da razão. A gente, muitas vezes, até um adulto, sente antes de razonar. Quantas vezes vocês, por exemplo, entram pela primeira vez num ambiente e só de entrar no ambiente já pensam, isso aqui não tá positivo, não tá legal. Você primeiro sente, depois você vai procurar saber o porquê você sentiu aquilo. A sensibilidade veio antes. Ou então, quantas vezes a gente conhece uma pessoa e nunca viu aquela pessoa, mas quando é apresentada a ela, não simpatiza com ela, tem uma antipatia gratuita, o que a gente chama de antipatia gratuita. É a tua sensibilidade avisando de alguma coisa. Depois, você vai poder discernir, vai procurar elementos de razão para saber por que você antipatizou com aquela pessoa. Então, isso acontece muito com a criança pequena. Então, minha gente, a criança é terra fértil. A qualidade da semente que você plantar vai determinar os frutos que você vai colher depois. Só que para você ter uma boa colheita, um bom plantio, uma boa colheita, você tem que ter técnica. Você tem que saber como plantar. E aí eu transfiro isso para a criança. Os pais, para transmitir conceitos aos filhos, eles têm que ter esses conceitos definidos para eles. Você já parou para pensar qual é o seu conceito de amor, de trabalho, de amizade, de responsabilidade, de respeito, de disciplina, de estudo? Se você parou, enquanto eu estou fazendo essas perguntas, se você parou para refletir, tá aí. Eu não sei qual é o meu conceito de disciplina. Qual é o meu conceito de disciplina? Eu nunca parei para pensar nisso. Já é algo que nós temos que trabalhar. Por exemplo, o conceito de estudo. Você já se perguntou qual é o meu conceito de estudo? Nos vídeos anteriores, nós fizemos um conceito de estudo, formamos um conceito. Estudar o que se experimenta e experimentar o que se estuda. Partindo desse conceito, o que a gente vai fazer? Vai criar um ambiente de estudo favorável para a criança, que não tenha muita distração, que seja silencioso, e os pais vão procurar ajudar a criança, fazer o dever com a criança, junto da criança, ou cada um fazer a sua tarefa.
Entendeu? Vamos dizer, por exemplo, que os pais sejam médicos, então eles estão estudando o coração. E aí o pai diz para o filho: olha, meu filho, eu vou estudar o coração, você vai estudar minha matéria, você vai estudar a sua, qualquer coisa você me pergunta ou eu pergunto para você. Peça a colaboração, a participação da criança. Mostre para ela: olha aqui, meu filho, a figura do coração. Tá vendo? Papai está estudando isso. Mostra para ela a figura. Mostre para ela que você está tendo satisfação em estudar, que aquilo ali é um ato prazeroso para você. Passe esse conceito para a criança e tudo vai se tornar muito mais fácil. A partir daí, a gente começa a orientar e corrigir os nossos filhos vida fora desde sempre, que é o tema do nosso próximo vídeo. Como orientar e corrigir os nossos filhos. Eu vou falar em relação aos adolescentes, às crianças e aos bebês separadamente. E não esqueça, é de pequeno que se faz os grandes. Beijo no coração, inscrevam-se no canal, deem o seu like. Até a próxima!